Bom dia, pessoal! Hoje é quarta-feira, hoje nós vamos ter aula de ciências e vamos dar início a uma nova unidade, o solo e o ambiente. Vamos falar um pouquinho sobre o solo e vida no solo, diferentes usos do solo e depois vamos fazer umas atividades relacionadas com esses assuntos, tá? Então, vamos abrir nossa apostila na página 15 e vamos até a página 21. Vamos lá. A apostila já está aberta aqui, tá? E nós temos aqui na capa da nossa unidade, né? Umas crianças aí numa plantação, numa horta, né? Eles estão plantando aqui, ó, alface, né? Provavelmente numa escola rural, né? Vamos imaginar que seja numa escola rural e eles estão aí tendo uma aula de agricultura, de plantação. Vamos lá então para a página 15. O solo serve de abrigo para muitos seres vivos e é onde a maioria das raízes cresce, sustentando as plantas. O solo também é muito importante para nós, seres humanos, pois é sobre ele que nós construímos moradias, cultivamos alimentos. E neste capítulo vamos continuar estudando o solo, este importante recurso do meio ambiente. Aqui na nossa roda de conversa nós temos uma tirinha. Magali está aí plantando, né? E imaginando o que vai sair ali daquele pezinho de árvore que ela está plantando. O Cebolinha plantando também aí, regando, né, a sua mudinha e está pensando no que vai acontecer no futuro. E o Cascão olhando aí o cacto, né, e pensando também no que vai acontecer. Aí temos aqui algumas perguntas. Por que a Magali está cuidando da planta? Por que a Magali quer cuidar dessa planta, né? A gente vê aí no balãozinho de pensamento dela, ela vê uma árvore grande, né? Cheia de frutas ali, né? Ela está cuidando porque ela quer que cresça uma árvore bonita, cheia de frutos para ela poder comer depois, né? Porque a Magali é uma menina gulosa. Já o Cebolinha, olha só, ele está pensando em cuidar da planta para ele poder se divertir no futuro, né? Quer que a árvore cresça, fique bonita, para ele poder colocar um balanço lá no galho da árvore, poder brincar, né? Só que isso vai demorar ainda, porque uma árvore até crescer demora bastante tempo, né? Que cuidados eles estão tendo aí com essas plantas, né? Eles estão regando as plantas, né? Estão aí molhando o solo onde ela foi colocada. E o Cascão? Como que ele está pensando em cuidar da planta dele? Né? A planta dele já cresceu um pouco aqui, né? E ele está com um guarda-chuva se abrigando da chuva e abrigando a planta também. Por que será que ele está fazendo isso? Porque essa planta que ele plantou aqui é um cacto. E o cacto são plantas que não precisam de muita água para sobreviver. Eles não gostam muito de água. Então, como o Cascão também não gosta, ele está pensando em proteger a plantinha dele da chuva. E que tipo de solo é o mais adequado para cada uma das plantas escolhidas pelos personagens? Lembra dos solos que nós vimos na última aula? Que tipo de solo é necessário para ser plantada uma árvore que a gente queira que cresça bastante, né? Que dê fruto, que fique bonita? Precisa ser um solo fértil, um solo rico em matéria orgânica. Já a planta do cascão, ela deve ser plantada num solo arenoso, porque ela precisa de pouca água para sobreviver. Vamos lá na página 16. Solo e vida. O solo, popularmente chamado de terra,
ou chão, é um dos principais recursos do ambiente. Assim como a água e o ar, o solo tem grande importância para a manutenção da vida no planeta. E é no solo que muitas plantas crescem, retirando dele a água e os sais minerais que necessitam. Além disso, é no solo que vivem muitos animais, fungos e bactérias. Então aqui nós temos um pedacinho aí de solo, né? E temos os animais que vivem aqui, os fungos, as bactérias. Então vamos observar aqui a imagem. Temos aqui um caracol, uma joaninha, uma centopeia. Aqui temos aquele tatuzinho de jardim, sabe? Bem pequenininho. Aqui temos um fungo, ó, orelha de pau, tipo aqueles cogumelos que a gente vê, né? Mas isso é um tipo de fungo. Temos aqui uma larva de inseto, uma minhoca, formigas, mais fungos por aqui e uma lesma, né? Temos mais ainda que esses, mas esses são alguns exemplos, né, mais conhecidos. E aqui nós temos um QR Code que vai nos levar para um link. Já vou abrir já esse QR Code para vocês. Só que antes de abrir o QR Code, vamos falar sobre os seres que habitam no solo, né? São essas minhoquinhas aí, elas cavam túneis que facilitam a passagem do ar e da água. E isso contribui para deixar o solo mais umedecido e arejado. Além disso, elas digerem o solo com os restos de animais e plantas. Assim, as fezes das minhocas tornam o solo escuro e rico em nutrientes para plantas. Lembra que eu falei para vocês que semana passada a gente ia falar sobre o humus? O humus, ele é essa terra aí onde tem as minhocas. E essa terra onde tem minhocas, ela é a melhor terra, é a terra mais fértil para plantar. Então vamos abrir lá o QR Code para vocês verem um pouquinho sobre como as minhocas se movimentam aí no solo. Locomoção da minhoca. As minhocas são anelídeos que vivem no solo, alimentando-se de restos de animais e de vegetais mortos. Observe que, ao se locomoverem, elas vão abrindo espaços que favorecem a passagem de água e ar, o que contribui para o desenvolvimento das plantas. Os solos com grande quantidade de minhocas são considerados férteis. Viram aí como a minhoquinha ela se locomove aí na terra? Muito legal, né? Agora vamos lá para a página 16 e vamos falar sobre os diferentes usos do solo, né? Existem várias formas de utilização do solo e nós vamos ver agora algumas delas. O solo que o ser humano é do solo que o ser humano retira a maior parte de seus alimentos. A atividade de cultivar o solo para a produção de alimentos é chamada de agricultura. As plantas se desenvolvem em solos com diferentes características. Vamos observar aqui, ó. De modo geral, as plantas germinam bem em solos com bastante humus, que tem bastante minhoca aí, né, circulando. Então é um solo muito bom, é um solo rico. As plantas gostam desse solo, né? Aqui nós temos palmeiras e essas palmeiras elas estão na areia, né? A gente vê muitas praias lá do Nordeste que tem essas palmeiras porque elas gostam desse tipo de solo, elas crescem melhor em solos arenosos. Já o café, ele se desenvolve em solos com bastante argila. Ele gosta de solos argilosos.
Além da agricultura, o solo é utilizado pelos seres humanos para outras finalidades. Observe as imagens que mostram algumas das formas de uso do solo e depois escreva uma legenda para cada uma delas. Então, nós temos aqui 3 imagens. Na primeira imagem temos uma vaquinha. O que essa vaquinha está fazendo aqui? Ela está se alimentando, né? Ela está pastando. Então, uma das utilizações do solo é para a pecuária, para o pasto. Aqui nós temos tijolos. Uma das utilizações do solo é para se extrair a argila. E da argila se fazem os tijolos. Então, a obtenção de argila para a fabricação de tijolos. E outra forma de utilizar o solo é para construir casas. Então, vimos várias utilidades aí para o solo. Vamos ver aqui algumas técnicas de cultivo. As plantas que usamos como alimentos necessitam de condições específicas para crescer e se desenvolver. Para melhorar a qualidade do solo e fornecer às plantas tais condições, os agricultores precisam empregar algumas técnicas de cultivo. Quando o solo está muito seco, a alternativa é usar a técnica da irrigação. E nós temos aqui nesta imagem a técnica da irrigação, né? Que são aí essas mangueirinhas, né? Que vão espalhando a água pela plantação para fazer aí para molhar, né? Enquanto o solo está quando o solo está muito úmido, usa-se a drenagem, que é uma técnica que retira o excesso da água de um terreno, né? Então temos aqui, ó, a drenagem, que evita que o solo fique encharcado, não pode ficar molhado demais também, senão a plantinha não cresce. Quando colhemos os vegetais que plantamos, com eles vão os nutrientes que esses vegetais absorveram do solo. A adubação orgânica é uma técnica que utiliza restos de animais e plantas para repor os nutrientes retirados do solo. Então, temos aqui a adubação orgânica, e nessa adubação orgânica são utilizados esterco, folhas e galhos enterrados e entre outros, né? Então, o esterco é aquele cocôzinho, né, que a vaquinha faz. Então, ele é utilizado aí para adubar o solo. Saiba mais! A agricultura orgânica é um sistema de produção que não utiliza agrotóxico, os quais podem contaminar o alimento e o ambiente. Para os agricultores que realizam esse tipo de cultivo, o respeito à natureza e à qualidade de vida das pessoas é mais importante que produzir vegetais maiores, de melhor aparência em grande quantidade. Na produção de orgânicos, toma-se muito cuidado para não desgastar o solo, o qual é protegido ou recuperado para continuar fértil. Entre as técnicas utilizadas está a adubação orgânica e o controle biológico de pragas, que é utilizar um ser vivo que se alimenta de outro que está prejudicando o cultivo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho moscas que estão prejudicando lá minha horta, como que eu posso resolver o problema das moscas sem utilizar um veneno para matar essas moscas? Quem é que come moscas? Posso colocar uns sapinhos lá na minha horta para comer as mosquinhas? Coloco uns sapinhos lá para comer as mosquinhas, né? Então, eles utilizam outro ser vivo que se alimenta do que está prejudicando, para não utilizar os produtos químicos. Agora, vamos lá na página 19, nas nossas atividades. E vamos ler o texto aqui, substituindo as figuras pelas quantidades ou palavras que elas representam. Depois, copie o texto no caderno. Pessoal, não precisa copiar esse texto no caderno, tá?
Se quiser copiar, nossa, professora, mas hoje eu acordei com uma vontade de copiar um texto, vai lá no caderno e copia. Se não, não precisa, tá bom? Não é obrigatório aqui copiar no caderno. Então, vamos lá. Que bichinho é esse aqui? É uma formiga. Então, vamos ler o texto. Marcha, formiga. São duas formigas que marcham no solo. Viva, viva! Agora já são 3 formigas a marchar. Viva, viva! Uma formiga para e arruma o sapato, enquanto as outras vão marchando para fugir da chuva. Vamos lá responder as questões. Que animal é citado no texto? Que animal que está aqui nesse texto? É a formiga. E onde vive esse animal? Que nós vimos agora há pouco. Esse animal vive no solo. Que informação do texto parece estranha? Que informação aqui no texto parece estranha? O que vocês acham? Vamos reler aqui a última parte. Uma formiga para e arruma o sapato. Será que formiga usa sapato? Eu acho que não, né? Então, a informação do texto que parece estranha aqui é que a formiga não usa sapato. Leia o poema. Minhocas. Feliz meu jardim que tem minhocas trabalhadeiras. As melhores jardineiras cuidam da terra tão bem. Calminhas minhas minhocas se aninham em ocas tocas. Esse poema aqui é de Marcos Bagno e ele está no livro Festa no Meu Jardim, da editora Positivo, do ano de 2010. Por que o autor do poema se refere às minhocas como trabalhadeiras e jardineiras? Por que será? Nós vimos lá no vídeo que as minhocas, elas vão andando e elas vão fazendo furinhos ali na terra, né? E elas fazem esses furinhos para tornar o solo arejado, para fazer com que a água passe. Então, tornar o solo arejado e úmido. E também ajudam a tornar o solo fértil, né? Porque nós vimos que elas se alimentam de outros bichinhos, né? E depois elas deixam ali os excrementos delas na terra e isso vai adubando, né? Essa terra, deixando ela fértil. Letra B. As minhocas cavam túneis que facilitam a passagem do ar e da água no solo. Grife no poema como o autor chama esses túneis. Como o autor chama os túneis onde as minhocas andam? Ó, calminhas minhas minhocas se aninham em ocas tocas, né? Ocas, na verdade, aqui, perdão. Ocas tocas, que são essas túneis aqui que elas fazem, né? Letra C. Além das minhocas, que outros seres vivos podem viver no solo? Então, nós vimos lá no comecinho, né, sobre a vida no solo, na página 16, outros bichinhos, outros seres vivos que vivem no solo. Então, dá uma olhadinha lá na página 16 que vocês vão achar outros seres vivos que vivem no solo, né? Temos aí os bichinhos, temos as bactérias, os fungos. Número 3. O solo é um recurso essencial para os seres vivos e é nele que muitos animais vivem. Também é dele que as plantas retiram água e sais minerais para sua sobrevivência. E para nós seres humanos, qual é a importância do solo? Cite 2 exemplos de uso do solo pelos seres humanos, né? Nós vimos que o solo ele pode ser usado para a plantação,
para a pecuária e para o ser humano. Ele pode ser utilizado, né, para retirar a argila e fazer os tijolos, para a construção de casas, né, para o cultivo de alimento para nós. Então, vocês vão colocar aí só 2 exemplos. Na página 21, pesquise em revistas, jornais ou internet imagens que retratem os diferentes usos do solo pelos seres humanos. Recorte-as e colhe-as nos espaços a seguir. E depois elabore uma legenda descrevendo a atividade desenvolvida em cada uma delas. Pessoal, não tenho na minha casa, professora, revista, jornal. Não tenho, não dá. Então, o que vocês vão fazer? Pode fazer um desenho, né? Porque vocês já viram lá para trás alguns usos do solo. Então, vocês podem fazer um desenho e escrever a legenda do desenho. Por exemplo, se eu fizer uma plantação aqui na minha legenda, eu vou escrever agricultura, né? Por exemplo. Aqui, vou fazer outro desenho. Vou escrever o que representa o meu desenho. E aqui também. Última, número 5. Para que possa ser usado no cultivo de alimentos, o solo necessita de alguns cuidados. Sobre as técnicas agrícolas, relacione as duas colunas. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vão colocar as alternativas corretas aqui. Então, vamos lá. É realizada quando o solo de um terreno está encharcado. O que é realizado quando o solo de um terreno está encharcado? A adubação orgânica, a irrigação ou a drenagem? O que vocês acham que é aí? É a letra C, drenagem. Está falando sobre isso lá na página 18. É necessária quando o solo está pobre em nutrientes. É a adubação orgânica. Quando o solo está precisando de nutrientes, vai lá e joga o adubo. E por último, é aplicada quando o solo está muito seco para o plantio. É a letra B, irrigação. Então, se o solo estiver muito seco, aí existe a necessidade de regar, né? De umedecer. Pessoal, nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Nós voltaremos amanhã com outro assunto, outra disciplina. Então, não se esqueçam de me mandar as fotos das atividades no final do dia, tá? E já sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem, me mandem mensagem, mas não fiquem com dúvidas. Um abraço para vocês e bons estudos!